Bom dia, gente. Como que vocês estão? Tô com o meu roteiro aqui pra mim não esquecer do que eu vou falar. Mas esse vídeo vai ser muito legal e eu espero que seja mais um testemunho, uma edificação na vida de vocês, pra vocês ter fé e saber que Deus tá no controle de tudo. Já voltou pra casa, pra um lugar que é seu lar, e aí você sentiu assim no coração e falou assim: "Cara, não era pra mim ter voltado ainda?" Foi exatamente isso que eu senti depois de voltar pra Portugal, depois de ter passado uma temporada em Londres. E eu vou relatar aqui pra vocês o que foi que aconteceu nesse período. Eu moro em Portugal, gente, pra quem não sabe, há 4 anos. E é aqui onde eu construí minha vida, construí meus planos, minha rotina, tudo que eu fiz aqui, minha documentação, foi toda em Portugal. Moro aqui há muito tempo já. Eu amo esse lugar, não vou mentir, gente. É um lugar assim que me acolheu. Eu amo as pessoas daqui. Tem pessoas que não vão falar muito mal de Portugal, mas, gente, desculpa, eu não vou falar mal de Portugal, porque pra mim o país sempre me beneficiou em muitas coisas boas, então eu não tenho que reclamar. Comida boa, praia boa, as pessoas, dependendo, né, não são todas, são boas também. E aí vai indo, né, gente? Cada um tem o que falar, né? Cada um sabe aquilo que gosta, né? E eu gosto e eu amo Portugal e sempre vou bater na tecla. É um país que eu gosto e acabou. Mas pra quem não sabe, eu passei 6 meses em Londres de férias. E estudei um pouquinho também, mas acabei tendo mais férias do que estudos, né? Foram 6 meses, gente, que mudou muito a minha forma de ver as pessoas, de ver, assim, como é que eu posso dizer? A forma de como eu estava lidando com com Deus, assim, sabe? Em forma de como eu estava me relacionando com Ele. Eu conheci pessoas novas, cresci mais mentalmente, tive o privilégio de, assim, estar perto de pessoas maravilhosas. Fui num retiro da igreja. Foi assim, eu nunca tinha participado de um retiro, gente. Foi sensacional. Fui num retiro. Então, assim, eu tive privilégios bons em Londres, sabe? Em 6 meses. Eu senti que Deus estava fazendo algo em mim, em Londres, sabe? Eu senti que Deus estava me transformando, que Deus estava me mudando. E Ele me mudou, gente, não vou mentir. Tive mudanças maravilhosas, mudanças de comportamento, do falar, até mesmo de estar, de olhar pra mim e ver que eu estou melhor com Deus, sabe? Não só com Deus, na aparência, em tudo. Estar mais feliz. Coisa que isso era muito difícil acontecer pra mim. Aí quando deu a hora, gente, de eu voltar pra Portugal, eu voltei. Era o certo a fazer, eu fiquei só 6 meses, eu não podia passar do prazo. Então era o certo a fazer. Eu estava com vontade de voltar pra minha casa, pro meu lar. E eu falei, ai, gente, ó, chegou a hora de voltar, de ter meu apartamento lá, minhas coisinhas, de voltar meus planejamentos, meus estudos, procurar serviço. Então, assim, era o certo a fazer. Mas quando eu cheguei, gente, eu comecei a me sentir estranha. Muito estranha, sério. Não era uma saudade normal, sabe, gente? Tipo assim, ai, do meu lar. Não, eu comecei a me sentir muito estranha. Estranha que eu falo assim, cara, será que eu fiz a coisa certa em ter voltado? Começou a bater aquele sentimento de, tipo, ai, que merda que eu fiz. Foi muito estranho, sério, foi muito estranho mesmo. Era um sentimento de, tipo assim, que pareceu que alguma coisa ficou inacabada, sabe? Que o que Deus tinha pra mim em Londres não tinha acabado e que não era pra mim ter voltado. Porém, gente, eu tinha que voltar. Por quê? Porque ia dar os 6 meses. E eu não posso ficar longe de Portugal em 6 meses. Eu falei, não, tem que voltar, tem que voltar. Só que, gente, Deus, ele tem um plano certinho pra nós. E a gente não vai entender, a gente só vai entender depois. E olha aí o que aconteceu comigo. Aí isso assim, gente, começou a bagunçar minha mente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu me apressei demais em ter voltado? Será que era. Começa a vir um será. Será que era me ter ficado mais? Alguma coisa ia acontecer na minha vida? Algum plano, algum projeto? Não sei. Eu até mesmo conhecer alguém, eu não sei. Eu senti que alguma coisa ia acontecer na minha vida, gente. E eu simplesmente voltei pra Portugal. Porque assim, gente, antes mesmo de eu ir embora. Ai, caramba, caiu. Gente, eu vou ter que segurar o microfone porque ele caiu. Ele não tá segurando na minha jaqueta, mas enfim, bora continuar o vídeo aqui. Depois que eu voltei pra Portugal, gente, essa vontade sumiu. Foi uma coisa assim, tipo, muito rápida. Em dois dias, 2, 3 dias no máximo, eu já comecei a ficar com vontade de voltar pra Londres. É um sentimento assim muito estranho, sério, que eu comecei a sentir. Porque eu falei, poxa, eu acabei de chegar em Portugal, era uma coisa que eu queria. Mas não, gente, eu confesso que eu fiquei muito triste de ter voltado. E pra piorar, gente, um monte de gente começou a mandar mensagem pra mim. Ah, eu acho que não era pra você ter voltado. Eu acho que Deus tem alguma coisa com você lá, que não sei o quê. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, será? A gente coloca muito será, né? Até antes de perguntar pra Deus, ai, Senhor, será que foi da tua vontade eu ter voltado? Eu fiz o certo, porque eu não podia passar de 6 meses, gente. Então eu fiz o certo. E aí vocês sabem, né, gente? A opinião dos outros já fica com uma confusão na mente do caramba, né? Pois aí, gente, veio o momento de oração
com Deus. E aí eu comecei a orar e comecei a perguntar pra Deus, Senhor, é da tua vontade eu retornar pra Londres? E aí eu comecei a falar pra Deus, Senhor, eu tô confusa, eu voltei pro meu lar agora, mas dentro de mim parece que não era pra mim voltar. Foi uma coisa assim muito estranha, sério, gente, foi uma conversa assim com Deus. Eu falava, eu acho que não era pra ter voltado, Senhor, por que eu voltei? Por que eu fui desobediente? Só que eu não perguntei pra Deus se era pra voltar. Eu fiz o que era certo, eu peguei e simplesmente só fui, sabe? Você falar com Deus, Senhor, me ensina a não ter tanta pressa, se tinha algo em Londres lá, que eu volte, que eu retorne, e que eu faça a tua vontade, não a minha, mas a tua, porque eu tô sentindo uma angústia muito grande de ter voltado, e não era pra ter voltado. Alguma coisa ia acontecer, e eu apressei. Simplesmente comprei a passagem e voltei. E ali orando, gente, eu entendi que Deus, ele não trabalha na confusão, ele trabalha na sua direção. Então eu não tive direção de Deus, eu simplesmente voltei e fiquei confusa. Aí às vezes nem todo o desconforto, assim, significa que você tomou a decisão certa, sabe? E eu sei que eu não tomei a decisão certa de ter voltado, porém eu não sabia. É Deus ali, gente, mexendo na nossa área, que às vezes nem, assim, a gente acha que nem precisava ser mexida. E Deus, ele mexeu em muitas áreas da minha vida. Talvez eu não tenha errado em voltar pra Portugal, sabe, gente? Talvez eu só tenha usado Londres pra me despertar em algo. Porque, gente, eu vindo pra Londres foi uma coisa, assim, surreal que aconteceu na minha vida, nesses 6 meses lá. Aí a gente às vezes confunde paz com conforto, sabe? Mas às vezes, tipo assim, Deus, ele tira nosso conforto, gente. Ele tira pra mostrar pra gente que não é no conforto que ele vai tá. E aí, pra glória do Senhor Jesus, eu orei, fiz muita coisa, fiz propósito com Deus e Deus me deu uma palavra. Eu não lembro agora, foi em Atos, mas eu não lembro agora qual foi o capítulo, gente. Não me pergunte porque eu não lembro, já faz um tempinho. Mas foi em Atos e o título da palavra estava escrito assim: E Paulo retorna a Jerusalém. Então, se isso não é uma confirmação, eu não sei o que é. Porque, gente, eu precisava retornar pra cá. E hoje eu estou aqui em Londres já. Esse cenário aqui, pra quem não sabe, é a casa da minha irmã. Então, eu já voltei pra Londres. Fui obediente à voz do Senhor e voltei. O que Deus vai fazer na minha vida aqui? Eu não sei. Mas alguma coisa vai acontecer. Eu sinto que Deus, ele tem algo planejado pra mim nesse lugar. Eu não sei o que é. Eu cogitei até ser casamento, gente. Sendo bem sincera, eu pensei, eu falei assim, será que eu vou conhecer meu marido lá? Porque não é possível eu ter retornado de novo. Não sei, gente, quanto tempo vou ficar, sendo bem sincera. Não sei, porque eu preciso ir ao Brasil ver minha família. Então eu não sei quanto tempo. Mas acredito que é o tempo determinado de Deus, não o meu. Então, se for da vontade dele eu ficar 6 meses, eu vou ficar. Se for da vontade dele eu ficar pouco tempo, vou ficar, mas é feita a vontade dele. E pra vocês terem ideia como Deus, ele tá na direção, pra mim passar na imigração, porque eu pensei, eu falei assim, gente, eu acabei de retornar, tinha feito 17 dias que eu tava em Portugal. Eu falei, ferrou, como que eu vou voltar agora pra passar numa imigração, que aqui é terrível a imigração, Deus que me livre. E eu fui, passei numa paz, a mulher olhou pra minha cara, só falou assim, oi, eu vou falar em português, tá, pra vocês entenderem, oi, que não sei o que, eu falei, oi, aí ela falou, onde você mora? Eu falei assim, em Portugal, mostrei minha residência, ela disse que amava Portugal e carimbou e eu entrei, gente. Sério, foi a melhor imigração da minha vida. Eu nunca passei numa imigração tão rápida como eu passei nessa. Sério mesmo. Então, assim, gente, tudo Deus, ele tem um planejamento. Tudo Deus, ele faz acontecer. E se é da vontade dele, ele vai te direcionar e ele vai fazer o melhor pra você. Então é isso, gente. Foi mais um testemunho na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, manda pra galera. Faz o que vocês quiserem, o que achar melhor. É mais uma coisa que Deus tem feito na minha vida e que Deus, ele honra. Se você tá confuso, pergunte pra Deus o que você precisa. E ele vai te direcionar. Eu perguntei e Deus me direcionou na palavra, que era pra mim retornar. E hoje eu estou aqui. Já tem uma semana que eu cheguei. E pra honra e glória do Senhor Jesus, eu vou fazer o que ele mandar eu fazer. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.